noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo tranquilo? Boa madrugada? Depende de você, o horário que você vai estudar, né? Porque aqui no estúdio você pode estudar a hora que você quiser, tá? Mas vamos continuar então com a melhor matéria do mundo? Óbvio, lá na física, né? E eu, professor Terra, vou com vocês juntinhos aqui para mais um assunto legal dentro de cinemática escalar, que são gráficos. Eu sei, a gente já teve uma aula de gráficos, você já falou que não gostava de gráficos, mas já percebeu também que era mais tranquilo, né? Você viu que não é aquele negócio tão terror assim, você viu que não é tão assustador. Dá pra levar numa boa. Se você começar a fazer os exercícios também, você vai ver que vai ficar muito mais tranquilo, tá? Naquela primeira aula de gráficos que a gente teve, a gente conversou sobre gráficos dentro do movimento uniforme, do MU, tá? Hoje a gente vai dar continuidade lá pro MUV, lembra que é MUV? Movimento uniformemente variado, né? Então a gente vai dar continuidade no movimento uniformemente variado, só que agora a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre gráficos, né? A gente não falou sobre gráficos ainda dessa parte. Você lembra pra mim quais são as características? Vai lá, qualquer coisa, se você tiver dúvida, volta lá no vídeo de movimento uniformemente variado, pega as características, né, e aí traz pra cá. Fala pra mim, lembra? Se é movimento uniformemente variado, o que vai acontecer com a velocidade? Vai variar. Legal, então vou escrever aqui pra gente lembrar. Variada. Pronto, a velocidade vai mudando. Só que ela muda de qualquer jeito? De jeito bagunçado? Não pode, né? Ele é uniformemente variado, varia de forma uniforme. Então a aceleração, uma vez que você escolheu o seu valor, ela permanece para sempre. Mas ela pode ser positiva? Pode. A gente vai ver melhor no gráfico aqui. Pode ser negativa? Pode também. Tá? Pode ser zero? Dá um minutinho. Pode ser positiva, pode ser negativa. Mas tem que ser constante. Vou escrever isso aqui. Constante. Não muda de valor. Volta lá. Pode ser zero? Pode. Toma cuidado com esse detalhe. Pode ser zero. Aceleração igual a zero significa que você mantém a mesma velocidade para sempre, não é isso? Se mantém a mesma velocidade, ó, não é mais uniformemente variado, é uniforme. Movimento uniforme tem aceleração igual a zero, não é? Se não tiver aceleração igual a zero, se for positiva ou negativa, aí sim a velocidade vai mudar. Então ela não pode ser zero. Nesse caso, não é que não existe aceleração igual a zero. Fechou? Beleza, então. Então vamos lá, mais uma vez, só para justificar aqui, ó, eu comecei nessa sequência, aceleração primeiro, velocidade e espaço, que assim eu acho que você vai entender melhor, tá? E aí você vai entender o que está acontecendo em cada um dos pontos, tá bom? Então a primeira coisa que acontece aqui é aceleração, lembra? Ela só não pode ser zero, pode ser positiva ou pode ser negativa. Então eu vou fazer assim, uma vez que você escolheu a aceleração igual a zero, não pode. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, qualquer valor positivo, não é isso? Qualquer valor negativo. Legal, eu vou começar com um valor positivo qualquer aqui, ó. Pronto, escolhi um valor e marquei. Uma vez que você escolheu esse valor, ele permanece assim para sempre. A aceleração vai ser constante. Então daqui, ó, aceleração vai ser constante. Como é que eu sei que isso daqui é constante? Passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, não sei quantos anos, continua sempre o mesmo valor, tá? Então, aceleração positiva. Combinados? Combinados, beleza, então. Bom, se você tem aceleração positiva, o que está acontecendo com a velocidade do seu carro? Você entra no carro, liga o carro, pisa no acelerador, sua velocidade vai mudar, vai aumentar, é isso? Vai aumentar. Então, bom, posso começar com qualquer valor de velocidade? Pode. Como é que eu sei? O enunciado vai te passar isso, tá? Posso começar com velocidade igual a zero? Pode. Você está saindo da sua casa. Velocidade igual a zero, estava parado. Posso começar com velocidade acima de zero? Pode. Tem duas corridas que exemplificam bem isso daqui. Fórmula 1, por exemplo. Os carros dão a volta lá no circuito, a volta de apresentação, de aquecimento, param, e aí sim dá o sinal verde para eles saírem. Velocidade inicial igual a zero. No caso da Fórmula Indy, os carros dão uma volta de apresentação, só que eles nem terminam e já vem a bandeirada verde. Então eles já começam com a velocidade zero? Não, eles não pararam. Eles continuam, então já tem uma velocidade diferente de zero. Depende do exercício, depende do esporte que você está usando, depende de um monte de coisa. Como a gente não sabe, eu vou chutar um valor qualquer, tá? Aceleração positiva, então sua velocidade vai aumentar. Aumenta de qualquer jeito? Aumenta bagunçado? Não. Aumenta sempre na mesma proporção. Passou 1 hora, olha o tantinho que aumentou. Mais 1 hora, olha lá, o mesmo tantinho. Mais 1 hora, proporcional. Tudo bem?
Tranquilos? Legal. Aquele cantinho lá a gente preenche por último, não esquenta com isso não. Até aqui tudo bem? Legal. Antes da gente fazer o gráfico aqui do espaço pelo tempo, né, eu vou fazer assim, eu vou precisar de um rascunho. Tá? Então eu vou tentar guardar essa lousa aqui no nosso bolso, vai ficar guardadinha. Eu vou apagar a lousa, tá? Enquanto você fica aí, eu vou apagar rapidinho. Pronto, galera. Agora sim, já estamos com a nossa lousa de rascunho, tá? Daqui a pouco a gente volta para a lousa normal. Mas aqui é só para a gente rabiscar, para ter um lugar mais tranquilo, mais sossegado. Depois a gente volta lá na lousa. Vamos lá então. Lembra onde a gente estava? Claro, no gráfico de espaço pelo tempo, e eu queria desenhar esse gráfico com vocês antes de eu falar, olha, é assim e acabou. Vamos entender a cara desse gráfico. Então, vou fazer assim. Vou fazer um gráfico aqui e eu vou escolher alguns valores, claro que alguns valores fáceis, só para a gente entender o que está acontecendo, tá? Posição medida em quilômetros e o tempo medido em horas, beleza? E aí eu vou escolher assim. Vou fazer uma divisão bem simples aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60, 50, 40, 30, 20 e 10. E aí a gente vai ficar andando, sei lá, por 1, 2, 3 horas. 1, 2, 3 horas. Pronto, legal. Então vamos lá. Vamos pegar valores bonitinhos, tá? Então vamos supor que você está com o seu carro. E aí a gente sabe que está acelerando, né? Você está um movimento acelerado, está ganhando velocidade. Então se ganha velocidade, sua velocidade partiu, vamos lá, de 10 km por hora, 10 km por hora, depois foi para 20 km por hora, depois foi para 30 km por hora. Então tá. Pensa no valor 10 km por hora. 10, cadê? Tá aqui. 10 km por hora. Significa que você percorre 10 km a cada hora. Então passou de uma forma bem grosseira, tá? Passou uma hora, quanto que você andou? 10 km por hora. Uma hora você andou, boa, 10 km. É isso? É isso, legal, legal. Aí sua velocidade passou para 20 km por hora. Ó, é isso? 20 km por hora. Agora você anda 20 km a cada hora. Lindo, lindo. Passou mais uma hora. 20 km a cada hora, então andei mais 20 km. Tava aqui no 10, fui para 30. Mais uma hora, ó, andei 20 km, hein? 20 km. Beleza? Beleza, legal. Tá, era 10 km por hora, foi para 20 km por hora, agora vai para 30 km por hora. 30 km percorridos em uma hora. Nossa última hora de viagem aqui, da 2 para 3, você andou mais 30. 10, 20, 30. Tá aqui. Tá aqui. Vamos juntar os pontinhos? Junte os pontos, então. Primeira parte, segunda, terceira. Legal. Agora, você entende, você percebe que a velocidade do seu carro, ela não muda de 10 para 20, de 20 para 30 direto. Ela muda 10, 10,0001, 10, até chegar no 11. 11,1 até chegar no 12, vai no 13. Então isso é grado, isso é bonitinho. Então vamos aproximar, vamos arredondar, vamos fazer o quê? Deixar esse gráfico com a cara que ele realmente tem, não é isso? Mais suavizado. Então tá aí o seu gráfico de parábola. É por isso que o seu gráfico tem essa cara, tá? Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou apagar isso daqui, a gente vai voltar para a lousa normal e vai desenhar lá no gráfico que estava. Tudo bem? Vamos lá? Beleza, gente. Então, pegamos a aula que estava guardadinha, exatamente a mesma lousa, estava guardadinha, a gente guardou aqui no bolso, devolveu aqui para a lousa, e aí você já viu o rascunho, a gente vai usar esse rascunho. Deixa ele fresquinho aí na sua cabeça. Então, o que você viu lá no rascunho? Aí eu falei para você assim, né? A velocidade ia aumentando aos pouquinhos, né? Passou de 10 para 20, de 20 para 30. Isso quer dizer que antes ele andava um tantinho, depois ele andou um tantão. E aí você viu e entendeu por que o gráfico tem essa cara aqui, né? Não dá para ser uma reta, porque conforme o tempo vai passando, já que a sua velocidade aumenta, ó, andava um tantinho, passou 2 horas, olha, já aumentou tanto. Se fossem 3 horas, ia andar muito mais e assim por diante, tá? Então você já entendeu por que o gráfico tem essa cara aqui, uma parábola, uma equação de segundo grau. Se um professor de matemática tivesse aqui, ele ia gostar disso daqui. Mas enfim, então você já entendeu esse desenho. Tranquilo até aqui?
Legal, qualquer coisa volta à aula, dá uma olhadinha nessa parte de novo, toda a construção aqui da lógica que a gente usou, tá? Vamos fazer assim, vamos começar aqui na aceleração de novo. Tem aceleração positiva, mas eu não falei da aceleração negativa, falei? Vamos falar agora. Então, ó, pode ser constante, ela vai ser constante, não vai mudar, mas não pode ser zero. Pode ser positivo ou negativo. Antes era positiva, agora escolhi uma aceleração negativa. 0, que não pode, -1, -2, qualquer valor negativo. Então tá aqui, ó. Escolhi um valor negativo, e aí eu sei que esse valor aqui, ele tem que ser constante. Uma vez que eu escolho, permanece esse valor para sempre. Passaram, sei lá, 1, 2, 3, 1 milhão de horas, continuamos sempre com o mesmo valor. Legal, legal. Tá aí então a aceleração negativa. Agora, se a sua aceleração é negativa, aceleração positiva, você ganhava velocidade. E a aceleração negativa, o que você vai fazer? Boa, perder velocidade. Então, tem um valor qualquer de velocidade, isso eu estou inventando, o exercício vai te dar isso daí. E se você vai perder, dá uma olhada, ó. Olha aqui a orientação. Para cima, está aumentando para cima. Se eu for para baixo, significa o quê? Que a velocidade vai diminuir. Beleza? Então, olha só, como é que você sabe? Passou 1 hora, dá uma olhada aqui no valor da sua velocidade. Tinha um valor qualquer. Passaram-se 2 horas, olha só, o que aconteceu? Um valor menor. Então, sua velocidade vai diminuir. Aqui a nossa velocidade inicial crescente, aqui a nossa velocidade inicial decrescente. Combinados? Tranquilos? Então tá bom. Ó, eu preciso daquele rascunho de novo, né? Então eu vou fazer assim, eu vou guardar essa lousa mais uma vez, a gente vai voltar lá pro rascunho, e aí depois eu volto pra cá de novo, beleza? Então vamos apagar essa coisa toda, essa lousa toda, vamos lá. Pronto, galera. Então, mais uma vez, de volta para o nosso rascunho, para você entender mais uma vez qual é a cara do nosso gráfico. Lembra qual que é o nosso movimento agora? Nossa aceleração é negativa, sua velocidade está diminuindo, está perdendo velocidade, como se você estivesse, sei lá, se aproximando de um semáforo, pisando no freio do seu carro. Então, sua velocidade vai caindo, não é? Então, vamos fazer assim, mais uma vez, o mesmo gráfico, com os mesmos números, para você entender o que está acontecendo. 1, 2, 3, você já viu desenhando esse gráfico, agora há pouco, faz uns minutinhos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí você vai entender agora a diferença entre esses dois movimentos. 40, 50 e 60, beleza? Então tá bom. Lembra que a gente começou antes com 10, 20, 30 km por hora? Vamos fazer o contrário, você está perdendo velocidade. 30, 20 e 10. 30 km por hora, 30 km a cada hora. Só vou um pouquinho mais rápido agora, porque você já aprendeu o raciocínio. 30 km a cada hora. Na primeira hora de viagem, você andou... Boa, 30 km, 30 km, tá bom? Diminuiu agora para 20 km por hora. 1 hora de viagem, você vai percorrer então 20 km. 1 hora de viagem, você vai percorrer mais 20 km. Mais 20 km te deixa... Opa, só para ficar... É um rascunho, mas tem que ficar um rascunho arrumado, né? Beleza, legal. Agora passou de 20 para 10. 30, 20 e 10. 10 km por hora. Cada hora você anda 10 km. Legal. Passou mais 1 hora, então você vai andar 10 km. Tá aqui, ó. Últimos 10 km. Tá aqui. Boa. Vamos juntar os pontinhos de novo. Vamos lá. Ó. Legal. Legal. É, mais ou menos legal. Tudo bem? Tá bom, mas não é assim, né? Qual que era a grande sacada? Que esse valor vai mudando aos poucos, não é isso? Se ele vai mudando aos poucos, olha lá. Agora sim você entendeu o que está acontecendo aqui, né? Suavizou esse monte de retinha que tinha, transformou isso aqui em uma parábola, beleza? Então vamos fazer assim. Agora que você entendeu, eu vou apagar isso daqui e vou tirar do bolso aquela aula que a gente estava, aquela lousa que a gente estava. Então vamos lá? Uhul! Beleza, então, galera, mais uma vez, exatamente com a mesma lousa, precisão aqui é o nosso sobrenome, tá? Então você viu que a velocidade estava diminuindo. Se a velocidade diminui, antes 30, depois 20, depois 10, qual que é a cara do gráfico? Também é uma parábola, não dá pra fazer retinha, só que é uma parábola, ó, voltada para baixo. Você viu que eu só fiz metade aqui só para te mostrar a cara do gráfico, né? Isso aqui, com cavidade para cima. Olha, se o matemático estiver assistindo essa aula, ele ia chorar de alegria agora. Com cavidade para cima. Com cavidade para cima, significa que a aceleração é
positiva. Concavidade para baixo, é só completar aqui, ó. Para baixo a aceleração é negativa. Beleza? Então é essa ideia do nosso movimento, são todas as possibilidades de gráficos que você tem, claro que só a imagem, né? A gente não jogou valor, só para você ter uma ideia do que está acontecendo, tá? Para fechar aqui, ó, o nosso cantinho, dá uma olhada só para calcular cada uma das informações, tá? Como é que você calcula a aceleração? Você lembra como é que calcula? Aceleração escalar média é o quanto muda a sua velocidade pelo tempo, variação da velocidade pelo tempo. Isso aí, e você lembra calcular variação de qualquer coisa, né? Lembra do delta? Final menos inicial. Delta V, final da velocidade, inicial da velocidade. É isso? Delta T, tempo final, tempo inicial. Beleza? Sabe calcular então, tá bom. Como é que eu calculo velocidade? Você lembra? Toma cuidado, não é delta S por delta T. Dá para calcular, mas não é o que a gente quer. A gente quer uma equação que mostra todas as velocidades. Lembra disso? Lembra, claro que lembra. Vovô anda como? Tarado. Isso. Vomitei atum, vovô e vovó ainda transam, sei lá. Mas enfim, você já entendeu tudo, já viu, quer ver? Deixa eu só invadir um pouquinho a aula de matemática. Eu vou fazer isso aqui, ó. Y igual a um número qualquer, mais um outro número qualquer, vezes x. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Mesmo que você tenha visto, sei lá, qualquer outro formato, não tem problema. É uma equação do primeiro grau, concordam? Ó, um número sozinho e um número que multiplica o x, no caso da matemática. Na física, o t. Né? Se por acaso essa retinha for crescente Vamos pegar na matemática primeiro. Na matemática, esse azinho, o coeficiente angular, é positivo. E na física, a aceleração é positiva. Beleza? De novo, se o coeficiente for negativo, coeficiente angular negativo, a retinha vai ser decrescente. E na física, a aceleração vai ser decrescente. Você viu que é a mesma coisa, só com nome diferente? Beleza. Apagou isso aqui, maravilha. E aí a gente vai para a última equação. Última entre aspas. Já comente sobre isso. Como é que eu... Que equação... Nossa, cara, que equação que vai ser essa daqui? É uma parábola, né? Equação de grau 0, equação de grau 1, primeiro grau, e isso aqui, segundo grau. Você já entendeu a lógica. S0, V0t, AT² por 2. É o sorvetão, não é não? Você conhece essa equação de algum lugar, né? Talvez não com essa cara toda, mas alguma coisa do tipo y igual a c, bx, ax². Só tá numa ordem diferente, não é? Ax² mais bx, só que é uma equação do segundo grau. Então, lá na matemática, esse azinho aqui é que vai determinar a concavidade da nossa parábola, né? O A, isso aqui é da física. O A positivo, concavidade para cima. O A negativo, concavidade para baixo. Beleza? Tá. Último comentário, então, pra gente fechar essa parte legal de gráficos. Fala pra mim, onde que tá o Torricelli nessa história toda? Você já ouviu falar do Torricelli? A gente já conversou sobre Torricelli. Onde que tá? Tem alguma ideia? Ele não vai aparecer aqui, né? Não dá pra aparecer aqui, porque, ó, olha o detalhe. Aqui é um gráfico de aceleração pelo tempo. Aqui é um gráfico de velocidade pelo tempo. E aqui é um gráfico de espaço pelo tempo. Dá para aparecer o Torricelli aqui? Não dá, né? O Torricelli é aquela equação que não tem tempo. Então não tem por que fazer um gráfico disso aqui. Se por acaso isso aparecer no vestibular, o vestibular vai inventar um gráfico que não é comum, tá? Vai ser, não sei, estou inventando também. Velocidade pelo espaço, aceleração pelo espaço, aceleração pela velocidade. Então vai ser um negócio um pouco confuso. Mas vai ser um gráfico específico para Torricelli. Você vai sacar que tem alguma coisa diferente aí, diferente de aceleração pelo tempo, velocidade pelo tempo e espaço pelo tempo. Porque você lembra que o intuito da cinemática qual que é? É tudo de informação que você consegue com relação ao tempo. Onde que você está, qual que é a sua velocidade, como que essa velocidade muda. São essas três informações importantes. E a quarta informação qual que é? O tempo. Quando tudo isso está acontecendo. Tudo bem, galera? Vamos dar uma olhadinha então no exercício para ver como é que isso daí é cobrado no vestibular. Dá uma olhada no enunciado aí. Vamos lá.
O gráfico abaixo define a velocidade de um ponto material em função do tempo. A posição inicial do ponto é dada por S0 igual a 20 metros. Qual é a posição do ponto no instante t igual a 10? Vamos lá então, gente. Legal. Você já viu o enunciado? Tá lá. Tem o gráfico também, né? Não é só a parte escrita nesse exercício. E ele passa uma outra informação. Ó, a primeira posição que esse cara ocupa, quanto que vale? 20. Legal. Volta no enunciado e vê a pergunta que ele faz para mim. Vai lá, tô esperando. Posição, tá? Quando o tempo vale, quanto? 10 segundos. Ah, legal, tá bom. Ah, tá fácil então. 10 segundos, tá aqui então posição 0. Não, né? Toma cuidado. Isso aí é o ponto onde muitos alunos acabam errando no exercício. Porque isso aqui não é um gráfico de posição, isso aqui é um gráfico de velocidade. Tá? Então toma cuidado com esse detalhe. Isso aqui está só mostrando velocidade. Não está mostrando nada de posição. Isso a gente vai ter que calcular. Combinados? Combinados. Então beleza. Vamos lá então. Tá. Fala pra mim, como é que a gente calcula então posição? Você tem algumas opções. Vou fazer um rascunho rápido aqui. Vou nem apagar a lousa dessa vez. AT, legal. Tem o sorvetão, V0T, AT quadrado por 2. E tem o Torricelli. V quadrado, V0 ao quadrado, 2 vezes A vezes ΔS. Tá bom. Não, se quiser tem aceleração também, não tem problema. Torricelli interessa pra gente? Vê, dá uma olhada. É um gráfico de velocidade pelo tempo. Quando você está lidando com gráfico, dificilmente Torricelli vai ajudar, porque lá não tem tempo, né? Joga fora. Legal. Sobraram essas duas, tá? Vê quais informações você tem. Quais informações o enunciado passou para você. Por exemplo, ó, se é um gráfico de velocidade pelo tempo, eu não consigo descobrir aqui, ó, a aceleração? Consigo, né? Aceleração, ΔV por ΔT. Você sabe disso. Beleza, tenho. Tem o tempo? Tem. Tem velocidade inicial? Tem. Qual que é a primeira velocidade que o carro tem? 40 metros por segundo. Tem também. Tempo, você já falou que tem. Tem posição inicial? Boa, tem. Dá para calcular a posição final? Dá. Essa é uma equação interessante. Vê a de baixo, só para a gente descartar. Tem aceleração? Não, mas dá para calcular. Tem a velocidade inicial? Tem. 40, você viu? Tem a final? Tem. 0. Tem o tempo? Tem. Você tem tudo. Você vai calcular o que nessa equação? Não ajuda, concorda? Então a única equação aqui que interessa pra gente é a do sorvetão, a equação horária do espaço. Então eu vou colocar aqui. Só que lembra, a gente vai ter que calcular a aceleração antes, né? V0T mais AT quadrado por 2. Não sabemos a aceleração, mas a gente consegue calcular. Então tá bom. Vamos só montar isso aqui? Vamos montar. Qual que é a posição final? Se a gente soubesse, não precisava nem resolver o exercício. É isso, né? Não sei, quero descobrir. Qual que é a posição inicial? 20. Qual que é a velocidade inicial? Aqui não tem, mas aqui tem. 40 metros por segundo. Quanto tempo ele fica andando? Boa. Ele podia ficar mais tempo? Poderia ficar o tempo que fosse. Por que eu estou usando esse tempo e não 8, e não 5, e não 2? Porque o cara pediu essa posição nesse tempo. Mudou o tempo, ele está em outra posição, concordam? Então eu tenho que jogar aqui, ó, o instante que ele passou pra gente. 10, tá? A aceleração a gente ainda não tem, deixa eu só arrumar esse 2 aqui. Boa, a aceleração a gente ainda não tem, vamos descobrir daqui a pouco. O tempo, 10 ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Legal até aqui? Tranquilinho. Guarda isso aqui, dá um pause na resolução aí, tá? Vamos calcular a aceleração, sabendo a aceleração, jogou lá, matou o exercício. Beleza? Então tá bom. Para aqui, a gente já volta aqui rapidinho. A aceleração escalar média é o quanto a sua velocidade muda pelo tempo. ΔV por ΔT. Tá bom. Vem cá, no gráfico, a gente já fez um exercício de gráfico, já viu quanta informação estava escondida lá. Ó, isso aqui, do 0 até o 40, não foi o quanto a sua velocidade mudou? Boa, então vou escrever aqui. Aqui, ΔV, boa. Agora, esse tanto aqui, ó, não é o quanto o seu tempo mudou? ΔT. Legal, já tem essas duas informações. Só que tem mais um detalhe, hein? Mais um detalhe. Sua velocidade está aumentando ou diminuindo? Antes era 40, 39, 38, 37, 0. Diminuindo. Sua aceleração aqui é positiva ou é negativa? Boa! Você entendeu por que eu fiz um gráfico em vermelho agora? Aceleração
negativa. Boa, boa. Para ficar didático, para ficar lindo. Então tá aqui, ó. Vamos colocar aqui. Delta V, velocidade final menos inicial. Qual que é a final? Fala. Boa, 0. Qual que é a inicial? Quanto? 40. Legal. Tempo, final. Último instante. Inicial, 0. Tá, então essa aceleração aqui vai ser o quê? Lá em cima, ó. Menos 40, lá embaixo. 10. Se você quiser simplificar, não tem problema. Menos 4 metros por segundo ao quadrado. Terminou o exercício? Não, ele não quer aceleração. Vou pegar essa aceleração e fazer o quê? Joga aqui em cima, né? Aí eu volto lá, ó. Olha lá, voltou lá, tira do pause. 20 mais... Já vou resolver. 400, é isso? Tá. Aceleração, quanto? Menos 4, 10 ao quadrado. 10 vezes 10, né? 100, tudo isso dividido por 2. Legal, legal. Só fazer a parte mais trabalhosa aqui, ó. Isso aqui vai dar 400 dividido por 2, 200. Então lá dá menos 200. Isso aqui, 400 menos 200. 200, 200 mais 20. Então a posição aqui, boa. 220 metros é a posição que ele vai ocupar. Tranquilinho? Sossegado? Numa boa? Então tá bom. Galera, espero que vocês tenham gostado do exercício, tá? Refaçam o exercício, dê uma olhadinha lá na aula inteira de novo, com certeza vocês vão mandar bem nessa parte aí de gráficos, porque você já sabe tudo de gráficos, beleza? Valeu, até a próxima. Tchau!